Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tem tradução hoje? Foi contratado, rapaz? Não? É? Vamos chamar ele, então. Cadê? Cadê o tradutor? Você, Levino, que vai traduzir? Ah, você vai chamar ele. Sim, muito bueno. Vamos traduzir para alcançar nossos irmãos de língua espanhola. O sonho é alcançar todos os irmãos da América Latina, todos os irmãos que falam português e espanhol. Cadê o irmão? Está vindo lá? Ô irmão. Venha cá. O Joel está cansado, ele já conversou muito hoje. Bem-vindo, minha irmã. Ya era espanhol, ya. Tem um microfone. Sim. Bom. Vamos lá. Para a honra e a glória do nosso Deus. Para honra y gloria de nuestro Señor Dios. A palavra que vai ser pregada é do Senhor, não é a nossa palavra, minha, dele, porque ele vai repetir. La palabra que va a ser predicada no va a ser ni de él ni mía, sino del Señor, porque solamente voy a repetir. Importa que Jesus cresça e nós diminuamos. Lo importante es que Jesucristo crezca y que nosotros nos pongamos más pequeños. Como se eu fosse aquela caixa de som. Como si yo fuera esa ustedes caja de aquela. sonido. ¿Hoy? Eu esta e ustedes aquela. Como si él fuera aquella caja de sonido y yo es aquí. Estamos falando da palavra do Senhor. Estamos hablando de la palabra del Señor. Que o Espírito Santo nos direcione. Que el Espíritu Santo nos direccione. Para que encontre seus corações. Para que toque nuestros corazones. Como terra fértil. Como una tierra fértil. Para receber a semente do Evangelho. Para recibir las semillas del Evangelio. Estamos falando este mês sobre família de Deus. Este mes estamos hablando sobre las familias de Dios. Tema de hoje, Igreja, Família de Deus. Iglesia es la familia de Dios como el tema de esta predicación. Esta manhã eu estava lembrando de um amigo que eu tive por pouco tempo. Hoy estaba recordando un amigo de poco tiempo. Chamava-se Marcos, trabalhou comigo. Su nombre era Marcos y trabajó conmigo. Era bem mais velho que eu, uns quase 30 anos. Unos 30 años más viejo que yo. E no primeiro momento que a gente conversou, En los primeros días que conversamos, ele perguntou meu nome, me apresentei. él preguntó mi nombre, me presenté para él. E ele me disse, eu tenho um filho que eu não conheço com esse mesmo nome. Y él dijo, yo tengo un hijo que no conozco y tiene tu mismo nombre. E eu perguntei, mas por que você não conhece? ¿Y por qué no lo conoces? Le pregunté. Ele disse que teve um relacionamento com uma moça e ele era muito jovem. Él dijo que tuvo un relacionamiento con una mujer, pero él era muy nuevo, muy joven. E ele assumiu aquele filho, pagava, ajudava essa mãe e ela não morava na mesma cidade. Ella moraba en otro lugar, mas él colaboraba con los gastos de aquel niño. E eu perguntei se ele tinha vontade de conhecer esse filho. Pregunté si él quería conocerlo. Ele disse que sim, mas não tinha como porque ele tinha até perdido o contato, depositava, mas não sabia onde moravam. Él quería, mas no tenía cómo conseguirlo, no sabía, no tenía contacto, no sabía dónde vivían ahora. Então, ele começou a falar algumas características sobre o filho, o nome, a idade, o ano que ele nasceu. Él comenzó a hablar algunas cosas de su hijo, como el nombre, la edad que tenía y cuántos años. Eu falei, mas eu nasci no mesmo ano? ¿Será? E de que mês ele nasceu? Ele falou... Él dijo que era del mismo año. ¿Y cuál mes era? Fevereiro. Febrero.
Eu falei, eu também sou de fevereiro. Él habló también, soy de febrero. Abri meus braços e falei, papai. Eles entenderam isso. E ele deu risada, muita risada. Él dio mucha risa, se rió mucho E conmigo. ali criou-se uma amizade diferente por causa da brincadeira que eu fiz. Y por causa de aquel juego se hizo una amistad bien diferente. Trabalhamos 2 anos juntos. ¿Cuántos? 2 anos. Trabajaron 2 años juntos E ele ficou doente. y él se enfermó. E a doença levou ele muito rápido. Murió muy rápido por causa de la enfermedad. Na semana que ele morreu, ele pediu para a esposa comunicar os amigos do trabalho para que fossem visitá-lo. La semana que él iba a morir, él pidió que nos presentáramos donde él estaba. E nós fomos, eu fui. Y yo conseguí ir. No dia que eu fui, estava somente eu. Y el día que él fue, estaba solamente él. E ele estava muito cansado. Y él estaba muy cansado. E falou que precisava deitar, mas eu podia ficar lá do lado dele. Que él precisaba acostarse, mas podía quedar del lado de él. Conversamos um pouco antes de ir embora, pedir para fazer uma oração. Conversamos un poco y él pidió que oráramos. E orei pela vida dele, Oré por su vida, falando sobre Jesus, o amor de Deus. hablando sobre Jesús y el amor de él. Que ele podia aceitar esse Cristo e ter uma outra vida com Cristo após esta aqui. Que él podía aceptar a Cristo en aquel momento y continuar una vida después de la muerte. Ele não confessou a Cristo, mas disse que estava muito feliz por eu estar com ele lá. Él no aceptó a Jesucristo, mas dijo que estaba muy contento de tenerte. E disse que gostou muito da oração que eu fiz para ele. Y Gostou muito da oração que eu gustó fiz para mucho ele. de la oración que hicieron por él. O que fica de exemplo para nós, Lo que queda de ejemplo para nosotros, nós pregamos o Evangelho, oramos pelas pessoas, nosotros predicamos el Evangelio y oramos por las personas, mas quem faz a obra é o Senhor. mas quien hace la obra es el Señor. Quem convence é o Espírito Santo. Quien convence es el Espíritu Santo. Até que a pessoa morra, ainda há esperança. Hasta el momento que la persona muere, aún hay esperanza. 2 dias depois ele faleceu. 2 días después, él murió. E quando eu fui no velório dele, a esposa dele falou comigo. Y cuando fui al velorio, la mujer de él habló conmigo. E ela disse assim: o Marcos gostava muito de você. Y ella dijo bien para mí, ese Marcos gustaba mucho de ti. Ele sempre falava de você lá em casa, Él siempre hablaba de ti allá en la casa. com o humor e as brincadeiras que você fazia com ele. Y los muchos juegos que tenías con él. Quantas pessoas maravilhosas nós conhecemos nesse mundo Cuántas personas maravillosas conocemos hoy e elas nos deixam. y ellas se van. Converse com as pessoas, Converse con las personas. fale do amor de Cristo para elas, Hable para ellas del amor de Cristo antes que seja tarde demais. antes que sea muy tarde. Vamos falar qual é a função da igreja de Deus. Vamos a hablar lo que es la función de la iglesia de Dios. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos a leer la palabra del Señor. Abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, En el libro de Mateos, capítulo 12. Versos 46 a 50. Mateus 12, 46 a 50. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar lá no telão. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e os seus irmãos, e querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que falara: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Amém?
Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, que nos orienta. Agradecemos, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui servindo ao Senhor, seja na segurança, no louvor, na ministração, na pregação, na tradução, Senhor, todos aqueles que estão aqui, que hoje estão dedicando um pouco do seu tempo para o Senhor. Que o Senhor retribua cada um, Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que nos ensina a cada dia que é possível se tornar um ser humano melhor e ajudar a alcançar outras pessoas. Oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então Jesus estava pregando, o texto diz que tinha uma multidão. Entonces Jesucristo estaba predicando y el texto dice que él tenía una multitud de personas. Eram tantas pessoas que os seus parentes, quando chegaram, não conseguiam se aproximar dele. Eran tantas personas que sus familiares más cercanos no conseguían acercarse a él. E alguém chega até ele e comunica que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora. Y alguno que era cercano a él le dijo que sus hermanos y su mamá estaban allá afuera. Ele não parou o que estava fazendo. Él no paró de hacer lo que hacía. O que ele estava fazendo naquele momento era o mais importante para ele. Él no paró de hacerlo porque lo que él hacía en ese momento era más importante. Ele estava trazendo ensinamentos do Pai para aquelas pessoas. Él estaba trayendo una enseñanza del Padre para aquellas personas. E ele não sai para atender os seus parentes. Y él no paró para atender a sus familiares. Ele usa para ilustrar o que ele estava falando. Él lo utiliza para ilustrar lo que estaba hablando. Ele faz duas perguntas. Él hace dos preguntas. A primeira pergunta é: quem é minha mãe? Primera pregunta, ¿quién es mi madre? E depois ele pergunta: quem são meus irmãos? Segunda pregunta, ¿quiénes son mis hermanos? E ele mesmo responde essas perguntas. De la misma forma responde. Está lá no texto. Verso 49. E estendendo a mão para os seus discípulos disse: eis aqui Y extendiendo la mano para sus discípulos dice, esos aquí, a minha mãe mi madre e os meus irmãos. y mis hermanos. E ele ainda acrescenta, Y aún aumenta más. verso 50. Acrescenta outras pessoas, verso Y 50. él aumenta un poco más la información en el verso 50. Porque qualquer Porque cualquier que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este é o meu irmão e a minha mãe. ese es mi hermano y mi madre. Ele não para o seu ensinamento. Ele não ignora a sua família, Él no para de hacer lo que estaba haciendo ni tampoco ignora a su familia. mas ele inclui as pessoas, as outras pessoas na sua família espiritual. Mas él incluye a todas las personas que estaban allí como su familia espiritual. Eu gosto da tradução que está em Lucas 8:21, diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Mis hermanos y mi madre son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ejecutan. Duas coisas: escutar e praticar. Dos cosas, escuchar y actuar. Nos nossos dias nós vemos que muitos escutam a palavra, Hoy vemos que muchas personas escuchan la palabra, mas nem todos a praticam. mas no todos las practican. Jesus diz que aqueles que praticam são seus irmãos. Jesús dice que aquellos que la practican son sus hermanos. Então podemos entender que aqueles que não praticam não são irmãos de Jesus. Entonces podemos entender que los que no practican su palabra no son sus hermanos. Como podemos então nos tornar membros da família de Deus? ¿De qué forma entonces nos podemos hacer miembros de su familia? Nós temos que entender o que está escrito no verso 50. Necesitamos entender lo que está escrito en el verso 50. Quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, Quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esse faz parte da minha família. ese hace parte de mi familia. Então, todas as pessoas que frequentam uma igreja podem ser considerados da família de Cristo? Entonces, ¿todas las personas que se reúnen en una iglesia pueden ser llamados familia de Cristo? Aqueles que ouvem a palavra e praticam, sim. Aquellos que escuchan y hacen lo que dice, sí. Aqueles que são rebeldes e não obedecem, não. Aquellos que escuchan la palabra son rebeldes y no obedecen, no. Ser cristão
é ser da família de Deus. Ser cristiano es ser de la familia de Dios. E isso exige de nós, de todos nós, renúncia. Y eso exige de todos nosotros una renuncia. Jesus disse que nós temos que negar a nós mesmos. Jesús dice que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cada um de nós tem que carregar a sua cruz. Y cada uno de nosotros tiene que llevar su cruz. Ser servo, obedecer ao Senhor. Ser siervo y obedecer al Señor. Se você é cristão, Si usted es cristiano, você tem que entender algumas coisas. necesitas entender algunas cosas. Quando você tomou a decisão, Cuando tomaste aquella decisión, você vai deixar de fazer muitas coisas que você fazia. tienes que dejar de hacer muchas cosas que hacías. Vai deixar de usar muitas coisas que usava. Vas a tener que dejar de usar muchas cosas que usabas. Vai deixar de frequentar ambientes que frequentava. Vas a dejar de ir a lugares donde ya ibas. Os valores do mundo começam a ser substituídos pelos valores do reino. Los valores del mundo comienzan a ser sustituidos por los valores del Cristo. Nós temos que abandonar as coisas do mundo Tenemos que abandonar las cosas del mundo e nos dedicar às coisas de Deus. y dedicarnos a las cosas de Dios. Carregar a nossa cruz. Cargar nuestra cruz. Obedecer a palavra do Senhor. Obedecer su palabra. Ouvir e praticar. Oír y practicar. Aí seremos cristãos. Allí seremos cristianos. Aí seremos parte da família de Deus. Allí seremos parte de su familia. E que recebemos de recompensa se fizermos isso? ¿Y qué recibimos de recompensas si hacemos eso? O apóstolo Pedro, certo dia, quando Jesus ensinava, ele sempre aproveitava as oportunidades. El apóstol Pedro siempre aprovechaba las oportunidades. Certo dia chegou um jovem rico para conversar com Jesus. En un momento llegó un joven rico para hablar con Jesús. E eu sempre conto essa história, eu gosto dessa história. Yo gusto mucho de esa historia. E ele diz para Jesus: o que preciso fazer para ser salvo? Y él dice para Jesús, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Obedeça os mandamentos. Obedezca los mandamientos. E ele falou: isso eu faço desde criança. Eso yo lo hago desde pequeño. Então falta só uma coisa. Falta solo una cosa. Ele era rico. Él era rico. Jesus disse: vai e venda tudo que tem Va y vende todas tus propiedades. e dá aos pobres. Dáselo a los pobres. E me siga, Y continúa conmigo. e eu te darei um tesouro no céu. Y yo te daré un tesoro en el cielo. E ele não quis. Y él no quiso. Ele saiu triste e Jesus disse. Y ahí triste Jesús dice. Ele saiu triste. Él habló triste para Jesús. Jesus disse: como vai ser difícil entrar os que têm riquezas no céu. ¿Cómo será difícil entrar los que tienen riquezas en el cielo? O amor à riqueza. El amor a la riqueza. Ele preferiu o tesouro da terra Él prefirió permanecer con sus riquezas e ignorou o tesouro que Jesus ofereceu. e ignorar el tesoro que Jesús le ofreció. E aí Pedro, observando isso, Y Pedro, observando aquello, pergunta para o mestre: pregunta para Jesús, e nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? ¿y nosotros, Señor, que abandonamos todo para seguirte, qué recibiremos? Vamos ver o que está escrito em Marcos 10, Marcos 10, 29 e 30. Diz assim: e Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Jesus responde isso para Pedro: você deixou várias coisas, mas ainda nesse tempo você receberá 100 vezes. ustedes dejaron muchas cosas, más aún en ese tiempo ustedes recibirán 100 veces. Nós temos que tomar cuidado quando lemos esse verso, Necesitamos tener cuidado cuando leemos esa palabra, porque parece que o nosso cérebro entende que está falando de bens e riqueza, me parece que nuestro cerebro está diciendo, vas a recibir riquezas. que deixei uma casa, vou ganhar 100 casas. Dejé una casa, ahora voy a tener 100 casas. Não é bem isso que Jesus está dizendo. No es de esa forma que está hablando. Aquele que aceita o Senhor faz parte da família do Senhor. Aquel que acepta al Señor hace parte de su familia. Vocês são parte da família do Senhor. Ustedes son parte de la familia del Señor.
Nas outras igrejas também são parte da família do Senhor. Las otras iglesias también son parte de la familia del Señor. Se você precisar daqui e morar em outra cidade ou outro país, Si usted necesita salir de aquí y vivir en otra ciudad, en otro país, você continua sendo parte da igreja do Senhor. usted continúa siendo parte de la iglesia del Señor. E você vai encontrar uma outra casa, Y usted va a encontrar una otra casa, com outros irmãos, con otros hermanos, com outras mães, con otras madres, com outros pais, con otros padres, com outros filhos. con otros hijos. Porque esse é o mistério que Jesus está falando. Ese es el misterio que Jesús está hablando. Mistério. Misterio. Mistério. Isso. Misterio. Bueno. Bueno, Vai aumentar a sua família. Os membros da sua família vão aumentar. va a aumentar tu familia, los miembros de tu familia van a crecer, Porque todos que fazem parte da igreja porque todos los que hacen parte de la iglesia serão membros da tua família. serán miembros de tu familia. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo. El apóstol Pablo enseña para Timoteo. Timóteo era jovem e era o líder da igreja. Timoteo era joven y era miembro de la iglesia. E para liderar bem, Paulo dá alguns conselhos em relação aos irmãos. Y para que él sea un buen líder, da algunos consejos para él. Ele diz que em relação aos homens, Él dice que en relación a los hombres, Timóteo deveria tratar os mais velhos como se fossem seus pais, él tendría que tratar a los más viejos como si fueran sus padres, e os jovens homens como seus irmãos, y a los más jóvenes como sus hermanos, as mulheres idosas como fossem suas mães, a las mujeres adultas como sus madres, e as mulheres jovens como irmãs. y a las mujeres jóvenes como sus hermanas. E ele ainda acrescenta em relação às mulheres jovens, Y aún aumenta un poco, como se fossem suas irmãs e com toda a pureza. como si fueran tus hermanas y con toda pureza. E assim é para hoje também, é válido esse conselho. Y ese mismo consejo se aplica hoy. E assim nós devemos agir no nosso meio com os nossos irmãos. Y así nosotros tenemos que ser en este medio con nuestros hermanos. E nós podemos usar isso até lá fora, no nosso trabalho, onde nós vivemos. Y necesitamos aplicar eso en nuestro trabajo o donde vivamos o donde estemos. Se fizer isso, nunca vai errar. Si hicieras eso, nunca vas a errar Em relação ao respeito e relacionamento com as pessoas. con relación al respeto y a las relaciones con las personas. Eu lembro que uma vez foi dado um testemunho aqui na igreja. Yo recuerdo un testimonio aquí en la iglesia. Vou falar mais ou menos o que eu lembro. Voy a hablar un poco de eso. Que um jovem dessa igreja foi para um outro país. Que un joven de nuestra iglesia fue para otro país, Tinha alguma oportunidade do seu interesse lá. tuvo alguna oportunidad para interés de él, Mas parece que as coisas não saíram do jeito que ele planejava, o que ele queria. mas parece que las cosas no funcionaron bien como él quería. E um dia ele se sentiu só, Y un día sintió que estaba solo, triste, triste, abandonado. abandonado. Ele lembrou da sua família. Y él se acordó de su familia. Ele ligou para sua casa Llamó para sus parientes e conversou com a sua mãe. y habló con su mamá E falou o que estava sentindo. y habló lo que estaba sintiendo. E a mãe, sabiamente, Y la madre sabiamente disse para ele: habló para él: procura uma igreja e vai lá. procura una iglesia y acércate a ellos. E ele foi. Y él hizo eso. E quando ele chegou na igreja, Y cuando llegó allá, lá tinham vários irmãos e irmãs. Tinham vários irmãos e irmãs. lo llamaron de hermano y hermanas. Parece que tinha até um velório. Parece que tenía hasta Tinha um velório, estavam velando. Alguém tinha morrido. había hasta un velorio en aquel lugar. Estavam tristes. Todo el mundo estaba triste. Mas talvez o que não foi falado na história é que a presença dele naquele momento, Tal vez lo que no se habló en aquel momento fue que su presencia, de certa forma, alegrou o coração dos irmãos. de cierta forma, alegró el corazón de los hermanos. Porque era um irmão de longe que estava chegando. Porque era un hermano lejano que estaba llegando. É assim a igreja do Senhor. Y así es la iglesia del Señor. Você terá 100 vezes mais em casas, Usted tendrá 100 veces más en em casas, mães, en madres, em irmãs e irmãos. en hermanas y hermanos. Yes. É um testemunho maravilhoso. Y es un testimonio muy bueno. Quem faz parte da família de Deus? ¿Quién hace parte de la familia de Dios? Aqueles que obedecem a palavra de Deus. Aquellos que obedecen la palabra del Señor. Nós temos a liberdade Nosotros tenemos la libertad de escolher obedecer ou não, de escoger obedecer o no, mas somos responsáveis por aquilo que escolhemos. mas somos los responsables de aquello que escogemos.
É como plantar alguma coisa. Es como sembrar alguna cosa. Se você planta alguma coisa, você colhe alguma coisa. Si usted planta una cosa, eso va a recoger. Se não planta nada, não colhe nada. No planta nada, no recoge nada. Assim é o Evangelho. Así es el Evangelio. E o que caracteriza a família de Deus Y lo que nos caracteriza é a obediência à palavra de Deus, es la obediencia a su palabra, que laços biológicos ou sanguíneos que lazos biológicos o sanguíneos não são tão fortes no son tan fuertes como os laços espirituais. como los lazos espirituales. Nós sofremos quando o irmão sofre. Sufrimos cuando el hermano sufre. Sofremos quando sabemos que o irmão está correndo perigo. Sufrimos cuando sabemos que él está en peligro. Sofremos quando um irmão se vai. Sufrimos cuando el hermano se va. Nos alegramos quando o irmão se alegra. Nos alegramos cuando él se alegra. Se alegramos com as vitórias dos nossos irmãos. Con sus victorias nos alegramos también. Isso é fazer parte da família de Deus. Eso es hacer parte de su familia. Essa é uma característica da família de Deus. Es una de sus características. Pessoas diferentes, mas com valores iguais. Personas diferentes, mas con valores iguales. Algo comum que nos une Algo común que nos une é a fé em Cristo Jesus. es la fe en Cristo Jesús. Nunca se iluda que você não vai conseguir colher. Nunca Se iluda. Se engane. se engañe de que nunca va a recoger. Nunca vai colher aquilo que não plantou. Nunca va a recoger aquello que no plantó. Pode ser que alguém tenha misericórdia e te dê alguma coisa, Puede ser que alguien sea misericordioso y te dé algo, mas não vai colher o que não plantou. mas no vas a recoger lo que no sembraste. Não adianta frequentar os cultos. No hay forma de frecuentar los cultos. Não adianta dizer que é cristão. No ganas nada con decir que eres cristiano. Não adianta falar que foi criado numa família cristã, No ganas nada con decir que naciste en una iglesia se você não obedece à palavra do Senhor. si tú no obedeces la palabra del Señor. Quando estávamos para fazer uma ampliação aqui na igreja, Cuando estábamos pensando en hacer la ampliación de la iglesia, no templo, en aquel tiempo, é que a gente fala igreja, mas na verdade é o templo, né? A igreja somos nós, as pessoas. el templo, el local. Sim. O processo parou na prefeitura, não era aprovado. El proceso en la prefectura no era aprobado. Colocavam vários empecilhos. Siempre colocaban problemas. E a engenheira me falou que precisava ir lá. Eu fui junto com ela. La ingeniera dijo que era necesario ir hasta allá. E lá conversando com a pessoa que era responsável lá pelo órgão, Y conversando con el funcionario encargado de eso, fui, de certa forma, perdendo a paciência. de cierta forma perdí la calma. E olha que eu tenho bastante calma. E em dado momento eu falei para essa pessoa: Y en algún momento hablé para ella. nós não conseguimos aprovar isso porque somos igreja. Nosotros no conseguimos aprobar esa obra porque somos iglesia. Porque se fôssemos um comércio que trouxesse mal para a sociedade e para as pessoas, Porque si fuéramos un comercio que trae mal para la sociedad, se fossem vender bebidas nesse local, si fuera para vender bebidas alcohólicas ou ensinar coisas erradas, o enseñar cosas malas, já teríamos aprovado o projeto. ya tendríamos el proyecto aprobado. Aí falei tudo que eu tinha para falar. Ahí saqué todo para afuera. Todo. Tudo. Vomitó. Quase. E essa pessoa me disse o seguinte, eu fiquei espantado. Y yo quedé asustado con lo que la persona habló para mí. Ela falou: eu sei o que você está falando. Yo sé de lo que estás hablando. Meu avô e meu pai foram pastores. Mi abuelo y mi papá fueron pastores. Eu não vou mais à igreja há muitos anos, Yo nunca fui para la iglesia, nunca más. mas eu sei o que você está dizendo. Mas entiendo lo que estás diciendo. Só me restou dizer: então não preciso falar mais nada. Desculpa tomar seu tempo. Yo le dije, no necesitamos hablar más nada. E 2 dias depois a engenheira ligou e disse que tinham aprovado o projeto. 2 días después ligaron para mí, me llamaron que estaba todo aprobado. Como pode uma pessoa que teve o pai e o avô pastor ¿Cómo una persona que tiene padre y abuelo pastores abandonar a fé, abandonar la fe, abandonar Jesus abandonar a Jesús e viver como os pagãos? y vivir como los paganos?
porque em algum momento deixou de ser obediente. porque en algún momento paró de ser obediente. A tragédia na vida humana, ela não é assim da noite para o dia. La tragedia de la vida humana no acontece rápido, de la Se noche a la mañana. desviar da fé é um processo Desviarse de la fe es un proceso de pequenas coisas y son pequeñas cosas que vão substituindo as coisas importantes da palavra do Senhor. que van cambiando las cosas importantes del Señor. Abandonamos a comunhão. Abandonamos los relacionamientos. Parece que a palavra já não tem mais importância para nós. Parece que la palabra no tiene más importancia para nosotros E assim nos desviamos, é um processo. y así nos desviamos en el proceso. E Jesus fala: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Y Jesucristo habla: ¿quién es mi padre, mis hermanos, mi madre? Ele aponta para os discípulos e diz isso, mas tinha uma multidão ouvindo ele. Él habló bien para sus discípulos, mas había muchas personas escuchando. Nós não sabemos se aquelas pessoas entenderam e fizeram o que está escrito no verso 50. No sabemos si aquellas personas entendieron e hicieron lo que está escrito allí. Aquele que faz a vontade do meu Pai Aquel que hace la voluntad de mi Padre é meu irmão e minha mãe. es mi hermano y mi hermana. A obediência a Deus Obediencia a Dios nos faz ganhar e manter um vínculo de comunhão com os outros crentes. nos hace ganar y mantener un relacionamiento, un vínculo con los demás hermanos. E nos tornamos recompensa uns dos outros. Y nos tornamos o nos hacemos recompensa unos de los otros. Muitos deixam para trás, Muchos dejan para atrás com o caso dos irmãos que vieram de outro país. el caso de los hermanos que vinimos de otro país. Deixaram casas, mães, irmãos, Dejamos casa, madre y hermanos, profissão, profesión, bens, bienes, mas continuam servindo ao Senhor em outro local. mas ellos continúan sirviendo al Señor en otro lugar. Não vão esquecer dos que ficaram, No se olvidan de los que quedaron atrás, mas para confortar essa dor, essa saudade, mas para confortar aquel dolor, aquella tristeza, Jesus acrescenta 100 vezes mais. Jesús entrega 100 veces más Em casas, en casas, em mães, en madres, em irmãs, en hermanos em irmãos. y en hermanas. Tu és meu irmão. Hoje de manhã eu lembrei de uma irmã aqui que já está com o Senhor. Hoy de mañana me acordé de una hermana que ya está con el Señor, Irene, o nome dela. Irene. Su nombre es Irene. Quem está aqui que não conheceu a irmã Irene, levanta a mão. ¿Quién está aquí que no la conhece. conoció? Bastante pessoas. Vou falar um pouco dela. Vamos a hablar un poquito de ella. A irmã Irene era uma das irmãs mais antigas dessa igreja quando eu cheguei aqui. Ella era una de las mujeres más antiguas cuando yo llegué a este lugar. Ela é cunhada do nosso irmão Arthur, hoje o irmão mais velho da igreja. Ella es cuñada Cunhada. de nuestro hermano Artur, que hoy es el miembro más antiguo de esa congregación. E ela, com o passar do tempo, teve uma doença nos olhos. Con el pasar del tiempo ella enfermó de los ojos, E ela perdeu a visão completamente. quedó ciega. E numa das conversas com ela, ela me disse o seguinte. En una de nuestras conversaciones ella me dijo algo. Ela disse que sentia muita saudade do tempo que ela vinha aqui com as irmãs fazer artesanato. Ella dijo que sentía mucha tristeza, mucha necesidad de recordar aquel tiempo cuando trabajaba con las hermanas de artesanato. E ela me disse que com o artesanato, na época que ela e as irmãs faziam, Que con aquel trabajo que ellas hacían, elas ajudaram a comprar essas janelas aqui desse templo. ellas ayudaron a comprar esas ventanas del templo. E ela gostava de vir com as irmãs se reunir para ajudar a lavar, limpar. Y a él le gustaba venir para acá para lavar y limpiar las ventanas. Mas ela dizia, hoje eu não posso mais, não me enxergo, não tem como fazer isso. Mas ella decía, ya yo no puedo hacer más eso. Eu aprendi a amar essa irmã, Y yo aprendí a amar a aquella mujer, como se fosse minha mãe. como si fuera mi madre. Ela chegava, Y la llegaba aquí. vocês não sabem. Ustedes no saben. E eu falava, dona Irene, e ela reconhecia a minha voz. Yo hablaba a doña Irene y ella ya reconocía mi voz. Oi, Luiz. Daí eu falava assim para ela, tá na hora do nosso abraço de urso. Y ellos se daban aquel abrazo de oso. Dava um abraço bem apertado, e ela apertava também. Era un abrazo bien apretado. E todo domingo a gente dava o abraço de urso aqui. Y todo domingo estaba aquel abrazo de oso.
Era como se estivesse abraçando minha madre. Era como que se estaba abrazando a mi mamá. Esse é o mistério que Jesus coloca para os cristãos. Ese es el misterio que Jesucristo entrega para nosotros. Cada um de vocês que entregou a vida para Cristo Cada uno de ustedes que entregaron vida para Cristo recebeu muito de Cristo, recibió mucho de Cristo, mas às vezes você não percebe. mas muchas veces usted no ve. A maior riqueza está aqui, La mayoría de ellos están aquí, irmãos e irmãs. hermanos y hermanas. Deus seja louvado. Dios sea alabado. Jesus nos ensina o tempo todo a ser obedientes. Jesús nos dice en todo tiempo que seamos obedientes. Eu fico triste quando vejo irmãos que abandonam a fé, são desobedientes. Yo quedo muy triste cuando veo hermanos que abandonan la fe y son desobedientes. Todo dia nós temos que negar alguma coisa. Todos los días tenemos que negar alguna cosa. Paulo, com muita sabedoria, ensinou às pessoas onde ele passou, mandou cartas, Pablo a muchos de ellos enseñó con sabiduría y mandó cartas dizendo que tudo é lícito, mas nem tudo convém. diciendo que todo era permitido, mas no todo conviene. Se algo escandaliza o teu irmão, você não faz isso. Si algo causa daño a tu hermano, no hagas eso. Não adianta falar, não tem mal nenhum. Tem sim, No ganas nada con decir que no tiene problemas. Sí tiene. porque você vai escandalizar o teu irmão. ¿Por qué? Vai escandalizar o irmão. Porque usted va a escandalizar a tu hermano. E talvez vai fazer com que o irmão tome uma decisão errada Y tal vez puedas hacer que tu hermano tome una decisión errada e volte a andar no caminho do pecado, y vuelva al camino del pecado por causa daquele mau testemunho que você deu. por causa de aquel testimonio errado que estás haciendo. Quando eu te pergunto, você é membro de qual igreja? Cuando te pregunta, ¿tú eres miembro de cuál iglesia? Eu creio que a maioria de vocês vai responder, sou membro da igreja da Barreirinha, congrego lá. La mayoría de ustedes dice que pertenecen a este lugar. Mas tem pessoas que às vezes vêm aqui nos cultos, Mas hay personas que a veces vienen aquí, mas elas não podem falar a mesma coisa, mas ellas no pueden hablar lo mismo, porque elas não são membros aqui. porque ellas no son miembros. Talvez sejam membros noutra comunidade. Tal vez sean miembros en alguna otra comunidad. E às vezes não são nem membro aqui nem noutra comunidade. Y muchas veces no son ni miembros allá ni aquí tampoco. Elas querem viver como se fosse um cristão independente, Ellos quieren ser cristianos independientes, autônomo. autónomos. Tomo as minhas decisões. Tomo mis decisiones. Ninguém tem nada com isso. Nadie tiene nada que ver con eso. Quando você aceitou a Cristo, isso não vale mais para você. Cuando usted aceptó a Cristo, eso no va contigo. Ele disse: pega a tua cruz Él dice, toma tu cruz e me siga. y sígueme. Ele prometeu, nesse texto mesmo que ele fala com Pedro, Él prometió aquello que está hablando con Pedro, que teremos perseguições, que tendremos persecuciones, que nesse mundo teremos lutas. tendremos luchas. Mas ele disse para a gente não enfraquecer, não esmorecer, Mas Él dice, no desmayes, porque ele vai nos fortalecer. porque tú nos vas a fortalecer. Porque a vitória vem dele. Porque la victoria es tuya. Você pode estar em menor número Pues puedes estar numa batalha, en el número más pequeño de guerreros, mas quando o Senhor está ao seu lado, mas cuando Dios está contigo, você sempre é maioria, tú siempre vas a ganar, porque ele vai combater com você, porque Él va a ao teu pelear lado, contigo e ele vai dar a vitória. y Él va a dar la victoria. E essa é a palavra do Senhor para hoje. Y esa es nuestra palabra para hoy. Continue fazendo parte da família de Deus. Continúe haciendo parte de la familia de Dios. Continue obedecendo a vontade do Pai que está no céu. Foi isso que Jesus disse. Continúe obedeciendo la palabra del Padre que está en el cielo. E tenha certeza que você é irmão e irmã de Cristo. Y tendrás la seguridad de que eres hermano y hermana en Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Dios le bendiga. E bom domingo a todos. Buen domingo para todos. Vamos orar? Vamos. Vamos ficar.